Os apóstolos de Jesus, escolhidos para espalhar a mensagem do Evangelho, viveram vidas de dedicação, coragem e sacrifício. Sua missão de levar a palavra de Cristo aos confins do mundo conhecido não foi isenta de desafios, perseguições e, em muitos casos, mortes trágicas. Este roteiro explora as vidas e martírios dos 12 apóstolos, detalhando como cada um deles enfrentou os desafios de pregar a palavra de Deus e como seus destinos finais moldaram o futuro do cristianismo. Jesus escolheu seus 12 apóstolos para serem seus seguidores mais próximos, testemunhas de seus ensinamentos e, após sua ressurreição, os mensageiros de sua palavra. Entre eles estavam pescadores, um cobrador de impostos e homens de diferentes origens, todos unidos por um chamado maior. O exílio de João para a ilha de Patmos foi uma tentativa das autoridades romanas de silenciá-lo. No entanto, mesmo em um lugar isolado e árido, o poder da fé de João se manifestou de maneira extraordinária. Foi nesse cenário de privação e solidão que João teve uma série de visões místicas que se tornaram o livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação. A ilha de Patmos, uma pequena e rochosa ilha no mar Egeu, era um local de exílio para prisioneiros do Império Romano, e João foi enviado para lá como resultado de sua pregação incessante. As condições na ilha eram duras, com pouca vegetação e uma escassez de recursos. O exílio era uma forma de tortura psicológica, destinada a quebrar a moral daqueles que desafiavam o poder de Roma. Mas, para João, o isolamento se tornou um campo fértil para a revelação divina. De acordo com os relatos bíblicos, João teve uma visão poderosa do fim dos tempos enquanto estava em Patmos. Ele descreve uma série de eventos apocalípticos, como o retorno de Cristo, a batalha final entre o bem e o mal, e a criação de um novo céu e uma nova terra. Essas visões são repletas de simbolismos, desde as 7 igrejas da Ásia até a besta de 7 cabeças, e continuam a ser objeto de estudo e interpretação até os dias de hoje. Mesmo após ser libertado de Patmos, João continuou seu trabalho em prol do Evangelho. Ele retornou a Éfeso, onde, de acordo com a tradição, viveu até uma idade avançada. João foi o único apóstolo que não morreu de morte violenta, mas sua vida foi marcada por intensa perseguição e sofrimento. Ele é lembrado não só por seu Evangelho e suas cartas, mas também pelo Apocalipse, que é considerado um dos livros mais enigmáticos e importantes da Bíblia. Tiago, irmão de João, foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus e um dos 3 apóstolos mais próximos de Cristo, ao lado de Pedro e seu irmão João. Sua proximidade com Jesus se reflete em vários episódios importantes do Novo Testamento, incluindo a transfiguração e a agonia no jardim do Getsêmani. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, e sua morte foi uma consequência direta do crescente conflito entre o movimento cristão e as autoridades judaicas. Após a ressurreição e ascensão de Cristo, Tiago, como os outros apóstolos, começou a pregar o Evangelho em Jerusalém e nas regiões circundantes. Sua pregação poderosa e sua posição de liderança o tornaram um alvo para as autoridades. Herodes Agripa I, o rei da Judeia, viu no cristianismo uma ameaça ao seu poder e à estabilidade da região. Como forma de ganhar favor com as elites religiosas judaicas, ele decidiu tomar medidas contra os líderes cristãos. Tiago foi preso e condenado à morte, e sua execução foi ordenada por decapitação, uma das formas mais rápidas e menos dolorosas de execução. Segundo o relato bíblico, a execução de Tiago foi um golpe para a comunidade cristã, que ainda estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento. No entanto, sua morte também serviu como um catalisador para a fé dos cristãos, que viam em seu sacrifício um exemplo de coragem e devoção inabalável. Uma lenda associada à morte de Tiago é que o soldado que o levou para a execução ficou tão comovido por sua fé que se converteu ao cristianismo no caminho para o local da decapitação e foi executado ao lado de Tiago. Essa história é frequentemente citada como um exemplo do poder transformador do testemunho cristão. Após sua morte, as relíquias de Tiago se tornaram objeto de veneração, e séculos depois, sua tumba foi descoberta na Espanha. Isso deu origem à famosa rota de peregrinação do Caminho de Santiago, uma das mais importantes rotas de peregrinação cristã do mundo, que continua a atrair milhares de peregrinos todos os anos. Filipe foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e é mencionado várias vezes nos evangelhos, sendo conhecido por seu papel ativo na evangelização. Sua vida após a ascensão de Cristo foi dedicada a espalhar o Evangelho em várias partes do mundo, especialmente na Ásia Menor, onde ele desempenhou um papel fundamental no crescimento das primeiras comunidades cristãs. Filipe começou sua missão em terras que hoje fazem parte da Turquia moderna, pregando em cidades como Herápolis.
Sua pregação desafiava os cultos pagãos que dominavam a região e, como muitos dos apóstolos, ele enfrentou resistência feroz. As autoridades locais viam o cristianismo como uma ameaça à ordem social e religiosa. De acordo com a tradição cristã, Filipe foi preso em Herápolis por causa de sua pregação e, após ser torturado, foi condenado à morte. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, uma forma de execução cruel que já havia sido infligida a seu companheiro Pedro. Assim como Pedro, Filipe pediu para ser crucificado dessa forma, em um gesto de humildade, não se considerando digno de morrer da mesma maneira que Cristo. Sua morte marcou o fim de uma vida de dedicação total à evangelização e à expansão do cristianismo. No entanto, o impacto de seu trabalho permaneceu, pois muitos dos que ouviram suas palavras continuaram a pregar a mensagem de Cristo. Herápolis, onde ele foi martirizado, tornou-se um importante centro cristão nos séculos subsequentes. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é frequentemente mencionado como um dos apóstolos mais fiéis e devotos de Cristo. Segundo o Evangelho de João, foi apresentado a Jesus por Filipe, e desde o início, Jesus o descreveu como um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Essa descrição reflete a pureza e a sinceridade de sua fé. Bartolomeu, como muitos dos outros apóstolos, dedicou sua vida após a ascensão de Cristo à evangelização. Ele é tradicionalmente associado à pregação na Índia, Armênia e outras regiões do Oriente Médio e da Ásia. Sua missão foi acompanhada de grandes desafios e perigos, pois ele frequentemente se deparava com culturas que resistiam ferozmente à mensagem cristã. Segundo a tradição, Bartolomeu sofreu um dos martírios mais brutais. Enquanto pregava na Armênia, ele foi capturado por autoridades locais que viam sua pregação como uma ameaça à sua religião e governo. Bartolomeu foi esfolado vivo, um tipo de execução que envolvia a remoção da pele enquanto a vítima ainda estava viva, seguida pela decapitação. Apesar da terrível tortura, ele permaneceu firme em sua fé até o fim. Sua morte foi vista como um testemunho extremo de coragem e fé. O sacrifício de Bartolomeu inspirou muitos na Armênia e em outras regiões onde ele pregou, e sua memória é honrada até hoje por cristãos ao redor do mundo. Tomé, frequentemente lembrado por sua dúvida inicial sobre a ressurreição de Cristo, é um dos apóstolos mais humanos e identificáveis. Sua famosa declaração: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei, reflete as dúvidas e incertezas que muitos enfrentam ao longo de suas jornadas espirituais. No entanto, quando finalmente viu Cristo ressuscitado, sua reação foi uma das mais sinceras expressões de fé: meu Senhor e meu Deus. Após esse evento, Tomé tornou-se um dos missionários mais dedicados e destemidos. Ele é tradicionalmente associado à pregação do Evangelho em regiões distantes, particularmente na Índia. A tradição cristã na Índia, especialmente entre os cristãos de São Tomé, remonta às suas viagens missionárias ao subcontinente indiano, onde ele fundou várias comunidades cristãs. Tomé enfrentou perseguições intensas em suas viagens e, eventualmente, foi martirizado na Índia. Segundo relatos, ele foi perfurado por lanças, morrendo como um verdadeiro mártir da fé. Hoje, ele é reverenciado na Índia como o apóstolo que trouxe o cristianismo àquela região, e muitas igrejas e comunidades cristãs se orgulham de suas raízes nas missões de São Tomé. A história dos 12 apóstolos é uma narrativa de fé, sacrifício e coragem inabalável. Cada um deles, de maneiras diferentes, enfrentou as adversidades e perseguições de um mundo hostil, mas permaneceu fiel ao chamado de Cristo até o fim. Seus martírios e sacrifícios deixaram um legado duradouro, que continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. O trágico fim dos apóstolos não foi em vão. Eles plantaram as sementes do cristianismo em terras distantes e, através de suas mortes, fortaleceram a fé de gerações futuras. A história: os apóstolos desempenharam um papel crucial na fundação do cristianismo, levando a mensagem de Cristo a atrevidote povos e nações. No entanto, essa missão frequentemente os levou a enfrentar a perseguição, a tortura e, em muitos casos, a morte. Eles sabiam dos riscos, mas a força de sua fé os impulsionava a continuar pregando, mesmo diante de ameaças à sua própria vida. Pedro, o apóstolo que recebeu o nome Cefas de Jesus, significando pedra, não só se tornou o principal líder dos apóstolos, mas também desempenhou um papel fundamental na propagação do cristianismo em Roma, uma das cidades mais poderosas do mundo antigo. Sua vida foi marcada por atos de bravura, fé inabalável, mas também por uma jornada de transformação pessoal, do pescador simples ao líder espiritualismo. Após a ressurreição de Cristo, Pedro tomou sobre si a missão de espalhar o Evangelho.
Ele passou seus primeiros anos de ministério em Jerusalém e nas regiões circundantes, onde pregava para os judeus e enfrentava a feroz oposição dos líderes religiosos da época. A perseguição em Jerusalém, no entanto, não diminuiu seu entusiasmo. Pedro estava determinado a cumprir as palavras de Cristo: ide e fazei discípulos de todas as nações. Sua jornada o levou eventualmente a Roma, onde o cristianismo começou a se enraizar apesar da oposição feroz. No entanto, Roma não era apenas a capital do Império Romano, era também o centro de poder e opressão. O imperador Nero, famoso por sua crueldade, viu no cristianismo uma ameaça ao seu governo e, para desviar a culpa do grande incêndio de Roma, culpou os cristãos, desencadeando uma das maiores perseguições contra eles. Enquanto Pedro evangelizava e fundava comunidades cristãs, sabia que sua presença em Roma colocava sua vida em risco. No entanto, ele permaneceu, não por arrogância, mas por um profundo senso de dever. Historiadores relatam que Pedro teve a chance de fugir, mas recusou. Ele acreditava que sua missão estava longe de terminar. Seu último sermão, repleto de esperança e fortalecido pela fé, reverberou entre os cristãos da época. Muitos sabiam que seu destino estava selado, e mesmo assim, ele não vacilou. Ele pregava sobre a ressurreição de Cristo e o poder transformador do amor de Deus. Mesmo diante da morte iminente, Pedro focava em fortalecer a comunidade cristã em Roma, preparando-os para os tempos sombrios que se aproximavam. Pedro foi capturado pelos soldados romanos. Sabia que sua hora havia chegado. Ele foi levado ao tribunal de Nero, onde foi acusado de traição e heresia contra os deuses de Roma. No entanto, seus julgadores não estavam interessados em justiça, queriam um exemplo público. No tribunal, Pedro foi desafiado a renunciar sua fé em Cristo. Mas, fiel até o fim, ele se recusou. Suas palavras ecoavam as de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os historiadores registram que Pedro manteve sua dignidade e serenidade durante todo o julgamento, recusando-se a renunciar à fé que havia transformado sua vida. Quando chegou o momento de sua execução, Pedro fez um último pedido: ele não queria ser crucificado como seu mestre, pois não se considerava digno. Em um ato de humildade, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Este pedido foi atendido, e assim, Pedro encontrou sua morte de uma maneira que simbolizava sua total submissão à vontade de Deus. A crucificação era um método de execução brutal. Pedro suportou uma morte lenta e agonizante, mas seus últimos momentos, segundo relatos, foram de paz interior, orando a Deus e perdoando seus algozes. A inversão de sua crucificação se tornou um símbolo de sua total devoção a Cristo. André, irmão de Pedro, seguiu um caminho semelhante. Conhecido por ser o primeiro discípulo de Jesus, foi quem apresentou Pedro a Cristo. Mas, enquanto Pedro ficou conhecido por sua liderança na Igreja de Roma, André seguiu para o leste, levando o Evangelho para regiões como a Grécia e a Ásia Menor. André pregou extensivamente na Grécia, onde ganhou a reputação de ser um missionário destemido. Sua pregação atraía multidões, mas também provocava a ira das autoridades locais e dos seguidores de religiões pagãs. Sua mensagem de esperança e redenção era algo novo e desafiador para aqueles que seguiam os cultos tradicionais gregos, e muitos o viam como uma ameaça à ordem estabelecida. Como em outros lugares, a mensagem de André encontrou resistência. As autoridades locais estavam determinadas a silenciá-lo. Sua presença em Patras, uma cidade na Grécia, irritou o governador local, que mandou prendê-lo. Ele foi sentenciado à morte por crucificação. Mas, ao contrário da crucificação tradicional, ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, um símbolo que agora é conhecido como a Cruz de Santo André. Enquanto pendurado na cruz, André continuou pregando. Ele permaneceu vivo por 2 dias, e durante todo esse tempo, falava para aqueles que se reuniam em volta. Em vez de suplicar por sua vida ou pedir misericórdia, ele usou seus últimos momentos para inspirar outros com a mensagem de Cristo. De acordo com relatos, até mesmo alguns dos soldados que o guardavam foram tocados por sua coragem e se converteram ao cristianismo. João, o discípulo amado, foi o único apóstolo que não sofreu uma morte de martírio. No entanto, sua vida foi marcada por intensas perseguições e um exílio que mudou para sempre o curso da história cristã. Após anos pregando e liderando a comunidade cristã, João foi exilado para a pequena e árida ilha de Patmos. Foi lá que ele teve uma série de visões que se tornariam o livro do Apocalipse, um dos textos mais enigmáticos e poderosos da Bíblia.